Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um podcast da Edsplay, o Edsplay Talks. E a gente hoje tem o grande prazer de trazer como convidado a Retargetly, que é uma DMP que trabalha com a Edsplay já faz alguns anos aí. E aí a gente trouxe aqui para a gente bater um papo, para trazer também a visão da Trading Desk e da DMP junto, né? Tem muito assunto que a gente tem que falar, fim dos cookies, né? Enfim, um monte de assunto aí pertinente no momento que a gente está vivendo. Mas antes eu quero apresentar para vocês quem está aqui na minha mesa. Aqui do lado, o Thiago, trabalha na Edsplay já faz quanto tempo, Ti? Já tem 5 anos. 5 anos. Você é Customer Service Success. Isso. Eu trabalho coordenando na área de CS, né? Também tem um pouquinho de CX também. Eu intermedio ali com a área de mídia, área de operação, área de BI, área comercial também, que a gente recebe ali as vendas e faz toda a parte de cliente também. As meninas vão saber bem disso, né? E depois elas falam um pouquinho também. Mas é isso, eu tô ali no meio de campo. Muito bem. Bom, o Ti falou, mas eu não me apresentei. Eu sou Júlia, sou diretora de marketing da Edsplay. O Ti também trabalha na Edsplay, como mesmo ele já falou. E tô com as meninas aqui da Retargetly, Tamires e Cris. Tami, se apresenta, por favor. Claro. Oi, pessoal, tudo bom? Sou a Tamires, Tami para mais íntimos, Tami para o pessoal do mercado. Tô na Retargetly já faz 2 anos. Sou Senior Manager of Client Development. Então, o meu papel é muito trazer novos negócios para dentro da companhia, encaixando, né, naquele match das soluções que a gente tem para ofertar, junto com as dores e com os desafios das marcas, das agências. E também eu gerencio o time de Client Development Manager, justamente para que eles consigam agregar mais assertividade dentro das campanhas que a gente já trabalha dentro de casa, né? Então, assim, é fazer aquele caminho de trazer novos negócios, também olhar para o Existing Business, que é super importante. E você, Cris? Oi, gente. Primeiro, muito obrigada pelo convite. A gente está muito feliz de estar aqui. Eu sou a Cris, eu sou Team Manager da equipe de Client Development também, junto com a Tami. E o meu trabalho também é trazer novos negócios, né? Trabalhar junto com as agências e junto com as marcas nesse desafio e novo momento do mercado, fim dos cookies e tudo mais. Legal, gente. Obrigada aí por todos estarem aqui hoje. Bom, eu acho que assim, a gente tem que começar a abordar. Imagina que é uma pessoa que está vendo esse vídeo que não entende nada de mídia programática, né? Então, antes, eu queria perguntar para o Thiago assim, Ti, o que é uma Trading Desk hoje? Certo. Uma Trading Desk é basicamente uma empresa que vai ali atuar, né, na compra e venda de mídia, mas a gente faz ali o intermédio de colocar as campanhas no ar, realmente, de programática, colocar banners, display, imagens, no caso, vídeos. Então, a gente faz toda essa parte de compra de mídia no leilão automatizado, né? É uma comercialização diferente, né, do habitual. E quando a gente fala comercialização, é comercialização do quê? Tipo, publicidade digital, né? Perfeito. Então, basicamente, a Trading Desk, ela é essa mesa de negociação, né? Como o nome diz, Trading Desk, que você anuncia espaço e a compra do espaço, né? Entre publishers e anunciantes. A compra e a venda do espaço. Tem os traders de negócios, de né? negócios, De a gente cripto, faz, de exato. tudo. A gente faz a Exatamente. parte. Tem trade de bolsa, agronegócio. né? Sim. Exato. Exatamente. A nossa de mídia. A nossa de mídia. E aí, a gente tem também... E me conta uma coisa, Tami ou Cris. Nesse papel, aonde que entra as DMPs? As DMPs entram justamente num processo antes de trazer o negócio para a Trading Desk, que é justamente trazer a gestão dos dados em uma plataforma com tecnologia e conectada com as principais... E a gente vai para uma sopa de letrinhas aí maravilhosa que a gente vai tratar hoje no dia, que a gente entra ali nas conectividades com as DSPs, né? Então, basicamente, uma DMP... É o seu braço para você ter um entendimento melhor de que dados você está trabalhando, tanto numa intenção de ativação de campanha de mídia, ou até mesmo de um planejamento, de um conhecimento melhor, de saber como trabalhar, como se conectar melhor com os seus consumidores, com os seus potenciais clientes, e é justamente esse papel. Então, a gente trabalha tanto o first party quanto o third party dentro da DMP, e aí a gente consegue dar uma amplitude e auxiliar as trading desk, as agências, todo o mercado em geral.
Muito bem. Eu posso fazer uma analogia aqui, falando assim, as DMPs são como uma bússola para minha campanha de mídia, né? Ela me Sim. dá o direcionamento, quem eu devo impactar. E eu imagino também, assim, quando eu comecei há 2 anos a trabalhar com mídia programática, eu fico imaginando o DMP como um banco de dados, né? Que eu vou organizando lá e vou colocando esses dados. Então, imagina, você tem um site e milhares de pessoas acessam aquele site, fazem login naquele site, tem um comportamento diferente dentro daquele site. Como que eu vou conseguir organizar todas essas informações, clusterizar esse público, né? Então, eu acho que a DMP, ela entra muito com esse papel. Não sei, o que você acha, Cris? É exatamente isso que a gente faz. Então, através da DMP, ela agrega todos os dados de diferentes fontes. Então, site, aplicativo ou dados offline também. Então, a ideia é que você também consiga trazer dados offline para dentro da plataforma. Afinal, Sério? você consegue, né, entender em todos os ambientes quem é de fato o seu consumidor. Né? Então, na DMP, a gente faz todo esse onboarding de dados first party, né, que são os dados proprietários das marcas. A partir desse momento, a gente entende quem é aquele consumidor, clusteriza de acordo, né, com o público, porque as marcas sempre, eu sei quem é o meu consumidor. A partir do momento que você começa a analisar, a gente Aí vê você vai isso. ver de fato. Então, assim, eu vendo produtos de beleza. Ok, mas o que mais essas pessoas gostam? Elas só gostam de beleza? Elas só fazem isso na internet o dia inteiro? Impossível. Então, é através de uma DMP que você vai entender interesses secundários, né? A gente consegue prever um pouco também do comportamento. Então, a gente ajuda nesse sentido. E aí, obviamente, isso focando em first party, né? Dados proprietários. Também do nosso lado, a gente consegue fazer um enriquecimento com dados third party, que aí é onde fica mais legal ainda, né? Quando a gente mistura as duas pontas e consegue, de fato, enriquecer essa base e entender quem é esse usuário. Também uma questão, né? Então, você falou da bússola, é exatamente isso, para a gente conseguir dar um norte ali da campanha e otimizar investimento. Sim. Né? Principalmente. Desculpa te interromper, mas quando eu tô com um cliente ali na ponta, eu falo que é um raio-x da campanha, porque quando a gente bota ali a tag, o script, né, para fazer essa captação de dados, a gente vê isso, né, tipo, as interações do cliente, o que ele gosta de consumir, marcas, é muito legal, muito rico, porque gera muito insight que a gente nem imagina. Falou, realmente conhece o cliente, até você tá no dia a dia ali e ver no... Não, total. Sim. A gente teve recém um parceiro que atua com a gente, né, que tinha um lançamento de um auto e que era uma picape, então um auto muito focado para agro e tudo. Então, esse era a expertise do cliente. Não, eu quero um público agro, que é super, né, difícil de encontrar e tudo mais. E aí, dentro da DMP, através tanto dos dados first party quanto dos dados third party, a gente conseguiu tirar os insights de que tinha muita audiência de afinidade com luxo, com relógios, com joias. E aí, quando a gente foi trazer isso para o cliente, ele ficou, não sei, e a gente... São seus próprios dados dizendo isso para você. Não sou eu, Tami, nós, Retarget. Eles são os seus próprios dados falando para você. Cara, é o seu público que engaja, que entra na sua landing page, tem uma afinidade e um interesse com artigos de luxo. E hoje é uma das principais linhas de campanha que a gente atua com o cliente e a que tem melhor rentabilidade. Boa. A gente começou aqui falando um pouquinho sobre o que é mídia programática. E eu acho que é interessante a gente explicar um pouquinho a diferença de first party e ainda tem o second party. Né? Se a gente for pensar que mescla os dois mundos, né? O second party e o third party. Quem que aceita aí o desafio? Posso explicar? Vai lá, Cris. Posso explicar o first party. O first party, basicamente, são os dados que são proprietários da marca. Então, são aqueles dados que passam pelo ambiente da marca em algum momento. Seja um site, seja uma newsletter, seja em loja física, seja um cadastro. Enfim, qualquer coisa que você preencha, né? A partir do momento que você entra no ambiente da marca, você vira um first party daquela marca. Então, esse é o first party. É um dado extremamente preciso, porque imagina, é o seu dado, a sua, né, do seu consumidor, que em algum momento, talvez ainda não seja consumidor, né, mas de alguma forma ele se interessou por aquilo que aquele serviço que você está prestando, aquele produto que você está vendendo. Então, né, tudo que acontece ali no ambiente da marca são dados extremamente precisos e dados baratos de serem trabalhados, porque, imagina, são dados que você está coletando organicamente, digamos assim, né, através ali das suas propriedades. Aí resta saber como trabalhá-los. Esse é o grande, né, esse é o grande desafio. Não é só ter o dado, mas como trabalhar com o dado. E é justamente o que a gente faz. A gente trabalha com esses dados.
Indo já na outra ponta, falando de dados third party, é o oposto, né? São dados que parceiros vão me agregar para que eu possa entender um pouco dos hábitos de consumo, de interesse, de afinidade da internet como um todo. Então, são dados que são coletados através da sua navegabilidade do site, através do seu comportamento de compra. Então, como, né, não sei se todos da audiência já sabem, mas toda vez que você entra num site, tem um cookiezinho ali que capta, meio que dá um carimbinho em você para te acompanhar e entender que conteúdos que você acessa, quais são os hábitos de compra, se eu compro mais produtos infantis, produtos femininos, produtos masculinos, e aí vai te colocando em caixinhas de cluster, né? Então, eu tenho aquele usuário XPTO, que ele tem um hábito de artigos de luxo, mas também ele consome conteúdos de esporte, então eu vou colocando ele em caixinhas e, né, dentro do nosso mercado, a gente tem parceiros que trabalham fornecendo esses dados e a gente tem os próprios publishers que fornecem esses dados também e utilizam desses próprios dados para poder ter um conhecimento melhor daquele consumidor, daquele usuário, né? Acho que o mais interessante, às vezes as pessoas ficam com receio, né? Quando a gente fala de, ele dá uma carimbada ali em você, te conhece. Tá me rastreando, né? O que tá acontecendo? Mas no contraponto, assim, a gente tem que sempre entender que se a gente quer uma publicidade mais personalizada, que me conheça e que me oferte algo que eu realmente tenha interesse... Que tenha valor ali. Exato. Eu preciso que essa publicidade me entenda. Então, é uma via de mão dupla, né? Sim. Eu forneço para que a marca tenha um pouco mais de conhecimento de quem eu sou, do que eu gosto, do que eu tenho interesse. Em contraponto, a marca me oferece uma publicidade realmente que tenha valor agregado para os meus hábitos de consumo. Sim, eu penso muito sobre isso, né? É assim, a gente olha sempre o copo meio vazio, não olha o copo meio cheio, né? Eu tenho experiência que assim, eu queria comprar marmitas fitness. Cara, eu tô interessado em saber quais são as empresas de marmita fitness, porque marmita fitness é uma coisa que enjoa pra caramba. Se você compra da mesma empresa. Sempre o mesmo Né? tempero. Tempero. É o tempero. Você já testou todas as... Exatamente. todo o menu da Marmita Fit. Então, para mim, é interessante conhecer outras empresas que fazem marmita fitness, né? Sim. Gente, a minha informação, para mim não tem nenhum segredo eu dar a minha informação, o meu nome, o meu hábito de consumo, né? Eu acho que eu ganho muito mais recebendo essa publicidade personalizada, fornecendo alguns dados, né? Então, assim, é óbvio que eu tô falando, para mim, funciona muito a questão de ter essa publicidade, esse seu comportamento sendo rastreado e sendo personalizado para você, né? Sim. Mas eu vejo que poucas pessoas falam sobre isso. Muitas pessoas falam mais sobre a questão da segurança, da privacidade, que estão roubando meus dados, do que a gente pega os dados, mas a gente devolve alguma coisa. Os dados, Sim. né? Maneja os dados, exatamente. É exatamente isso. É uma gestão dos dados. Perfeito. É basicamente uma gestão dos dados. E é o que eu falei, é uma via de mão dupla. Da mesma forma que se eu entrar, sei lá, num site X e ter um monte de conteúdo que não é nada para mim, eu não vou entrar mais nesse site. Então, é importante também, não só para os anunciantes, para as marcas, mas também para os publishers, né? Para os editores de conteúdo, poderem manejar de uma forma mais automática e personalizada para que o usuário, ele se sinta único. Hoje, nós como, né, tirando aqui o CNPJ de lado, mas como pessoa física, a gente super fala disso. Nossa, mas aquela marca, eu já comprei aquela bota. Continuo recebendo. Exatamente. Nossa, ela não sabe quem eu perseguindo. sou. Eu brinco isso, falei isso recém num evento que a gente teve, de que, nossa... tem uma marca aí de telefonia que eu já sou cliente e fica me ofertando a mesma coisa, não é nenhuma oferta diferente. Então, se a gente atua, né, essa gestão de dados de uma forma assertiva, de uma forma inteligente, isso se quebra. Eu gero uma conexão muito mais rica e mais completa entre marca, anunciante, editor de conteúdo, e a gente enriquece esse ciclo, né, do nosso mercado. Acho que esse é o X da questão. Óbvio que é importante entender quais dados são coletados. Sim.
Isso a gente não pode deixar de lado e, a personalização super que importa. Tudo bem, importa, mas também eu preciso te comunicar o que eu estou coletando. Exatamente, Eu preciso transparência. coletar tudo isso, exatamente. Transparência. Aí eu preciso agir com transparência no meio desse ciclo aí que a gente atua. Até porque são dados rasteados, né? São Exatamente. criptografados, que só explicando assim, até me corrijam se estiver errado. Não, imagina. A cada 1000 usuários gera uma cadência de interesses, e aí, vamos supor que a cada 1000 pessoas têm interesse em surfar. Ele vai ali te botar Nesse cluster. nesse cluster, É. né? Sim. Nessa bolinha Sim. de eu gosto de a surfar. gente nunca vê o usuário na plataforma, não tem como ver, não na O CPF da nenhuma, pessoa, né? nenhuma plataforma, né, que atua de Dá pra acordo ver com a lei. Óbvio, eu não vou conseguir ver, que é o fulano de tal com esse número de telefone, com esse CPF. Isso é impossível, é hasteado. E com o hash, a gente não consegue, né, Vincular aquele exatamente, código com gente não a pessoa consegue física. vincular. Não consegue, então a gente não vê nada. A partir do momento que a gente sobe uma base, aquilo vira uma combinação de letras e números imensa. Então, assim, eu não sei quem é, eu não consigo ver aquela pessoa. E outra coisa, eu estava falando, né? Porque a personalização, eu gosto de receber esse tipo de informação de algo que eu consumo. Se você está recebendo algo personalizado, é porque você consentiu com aquilo. Exato. Todo site que você entra, você vê a tarjazinha ali embaixo de você, né? Estamos coletando suas informações. Você pode rejeitar. Sim. E aí você pode não ter uma experiência tão personalizada. E você pode aceitar. A partir do momento que você aceita, né? Você está consentindo, né? Em dar, né? Para aquele ambiente a possibilidade de entender o seu comportamento. E aí, obviamente, existem as políticas de privacidade dentro de cada site, que provavelmente ninguém lê. Mas lá os sites são obrigados a explicar para... Né, Quais fins? Exatamente, os fins que eles estão utilizando. Ou seja, hoje a gente sabe que o Google vai mudar as coisas e tal, mas é democrático. Sim, Você tem a escolha. exatamente. Né? Então, e assim, gente, eu vejo uma distorção, às vezes, assim, às vezes numa roda de amigos, né, e cai nesse assunto de fim dos cookies e tal, e eles falam, você sabia que o WhatsApp escuta o que a gente fala? Sabe, dá uma... Eu adoro essas coisas. Aí eu falo, gente, mas isso não é comprovado. Que o WhatsApp escuta o que a gente fala, ou aquelas pessoas que fecham a câmera porque talvez o Facebook tá... Então, assim, eu acho que as pessoas também, elas gostam um pouco dessa história de espionagem, Meio assim, Black sabe? Mirror, né? Meio Aquela Black coisa. Mirror, sim. Eu acho que isso atrai um pouco Sim. Total. Sim. Eu percebo muito isso também. Eu acho que essa é um debate que a gente tem que sempre estar conversando, porque quando vai para o senso comum, as coisas tendem a ter essas visões. Mas realmente é uma caixa preta, né? Tem coisas que a gente também, falando como PF, né, como pessoa física, a gente tem ali questões de usabilidade das ferramentas que a gente realmente não sabe até onde o nosso dado tá ali de fato sendo manejado ou não. Então, a gente vai ali nos termos legais do que é acordado ali, que a gente pode realmente falar e falar, aceitei aquilo ou outro. Exato. Até falando de aceite, um desafio que a gente está tendo bastante recorrentemente se o site tem um aceite de cookies assim, certinho, bonitinho, ele funciona. E até quando começou a ter isso mais enfaticamente, eu percebi que até o remarketing das campanhas começou a cair bastante, porque acaba que tem menos pessoas aceitando ali dar o dado, e aí fica menos potente. Um ponto que até quando se fala de programação de site, é importante ter atenção, quando não tá bem feito isso, a gente vê que muitas vezes o remarketing não funciona. Então, acho que até a DMP, que é uma tecnologia à parte nesse site, ela vai ter uma importância muito bacana, porque ela não vai deixar que a parte de programação do site fique totalmente à mercê disso e você consiga ter em paralelo ali uma base à parte. Então, acho legal ter formas de manejar esses dados, né? Eu acho que é importante que vocês venham muito com esse papel também. Mas a gente, inclusive, tem uma solução dentro de casa justamente para trabalhar a personalização diretamente em sites, não somente em anúncios. Que massa. Então, isso é muito legal, porque às vezes uma marca, ela atua tão bem com o seu anúncio, com a sua estratégia de mídia, e aí quando o usuário cai no site, aquela toda estratégia vai por terra. Sim. Porque não tá, né, Um site bem feito. bem estruturado, os botões. Falei, inclusive, recentemente com um cliente em que o botãozinho lá, o disclaimer do aceite ou não, o não tá muito mais em evidência do que o aceite. Então, é uma coisa que o time tá brigando lá com o marketing, não sei o quê. Então, é isso. Eu acho que personalização
E a influência dos dados em cima disso tá em tudo. Eu sei que é, né, um tema super sensível, super delicado, porque, óbvio, existe uma preocupação para onde está indo esse dado, de que forma. Mas, assim, cara, duvido, assim, das pessoas que não dão lá o aceite ou que, de fato, não querem ter uma publicidade mais bem projetada para si mesmo. Então, é algo que as marcas cada vez mais, graças a Deus, estão começando a se mostrar mais... Preciso fazer mesmo, preciso de ajuda, preciso de uma experiência maior, porque dentro do meu time isso não existe. E aí entra empresas como a Retargetly. E eu acho que na questão dos dados, uma coisa que é super importante as pessoas saberem é que são marcas grandes, são empresas super bem posicionadas e colocadas dentro do mercado. A LGPD veio do GDPR, né? Então, assim... Toda marca que atua e que quer atuar com dado e que quer atuar dentro desse universo de programática, de digital e tudo mais, ela precisa estar dentro dessa legislação, senão ela nem consegue se sustentar dentro do mercado. Então, por mais que há o receio como pessoa física, fiquem tranquilos de que as marcas também têm um olhar muito delicado e se preocupam também com a mesma o consumidor. Responsabilidade, né? A responsabilidade tanto de vocês como da marca, que está colocando lá também sua cara a tapa. Né? Existe uma responsabilidade jurídica, né? Que a gente está falando de LGPD e tudo mais. Então, assim, da parte de quem coleta esses dados, então, publishers, né? Enfim, provedores de dados que coletam isso, eles precisam, né, deixar ali esse consentimento. Então, o usuário precisa consentir que está liberando, né, aquele acesso para a marca utilizar. E do nosso lado, de quem trata os dados, do nosso lado, a gente tem uma responsabilidade, né, de fazer isso de uma forma segura. Que é justamente a gente usa o SHA-256, enfim, para fazer o hash e tudo mais. Então, assim, a gente não vai manipular nenhum dado aberto. Isso é impossível, a gente não poderia atuar como empresa se fosse feito dessa forma, né? Assim como todas as empresas que atuam nesse setor. Então, assim, existe esse tabu como você, como pessoa física, mas estão usando para quê? Mas, assim, falta de conhecimento exatamente, também, né? existe uma lei que falta protege... de informação. Exatamente, existe eu uma lei atuo para na isso. área há mais de 15, 16 anos. Meus pais, minhas irmãs, minha esposa, todo mundo... fica roubando aí meus E dados. pergunta pra gente, né? Tipo, aí, ó, meus o que tá dados. fazendo? Gente, Eu tava num Dentro de casa é assim que dirá? Outro dia eu tava em outro podcast, e aí eles perguntaram assim, não, foi um comentário de uma pessoa, inclusive uma amiga minha, falou assim, Júlia, mas third party é pegar dados de terceiro? Isso não pode, isso é contra a lei. Isso a LGPD não permite. Queria que me explicasse um pouquinho aí, qual que é a diferença de você roubar um mailing, porque esse que dá a sensação quando você fala assim, eu tô comprando dados de terceiros, né? Parece que eu tô roubando um mailing, que acontece no mercado muito, isso de venda de mailing, para a questão da manipulação ou de obter o third party. Acho que entra muito na questão de responsabilização e de lei mesmo. Para as empresas hoje, elas estarem dentro da lei, né, e serem reconhecidas como empresas top para se trabalhar com isso, elas precisam estar dentro de alguns pontos ali dentro da LGPD, que consiste muito na responsabilidade dos dados, na transparência de que estou captando seus dados e você está aceitando isso, e eu estou manipulando esse dado. Então, assim, não preciso saber a cor do seu pijama, não preciso saber, né, outros dados mais profundos, digamos assim, mas os dados que eu preciso, seu nome, seu e-mail, se isso já basta para dentro da minha necessidade, é isso que eu vou obter de você. E, obviamente, essa questão da criptografia, né, do hash de e-mails. Então, assim, toda venda e compra de dados, como a Cris falou anteriormente, eu nunca sei que é o João da Silva que mora no endereço tal, que tem cor de olhos azuis e coisa assim. Eu sempre sei que é aquele usuário SHX, não sei o que, das quantas, e que, por hábitos de consumo, ele navegou no site XYZ, que, por exemplo, a gente tem parceria com alguns parceiros, né, como Serasa, Boa Vista. Então, por exemplo, o Serasa, ele tem a base deles de dados, em que eles pedem, né, o ok lá dos seus consumidores e tudo mais, para poderem vender esses dados com a gente e com outros parceiros. Kantar também, por exemplo, Kantar é um parceiro exclusivo Retargetly Brasil.
Então, todos aqueles dados de DI, de pesquisas, eles conseguem fornecer para um ambiente digital. Então, é super importante tirar esses mitos, né, do mercado de que não é proibido fazer a venda de dados pela LGPD. Precisa entrar dentro de alguns pontos que a LGPD pede e que se você não estiver dentro desses pontos, você não é um parceiro que vai ser reconhecido, você não vai ser comercializado. Se tiver, vai estar fazendo no mercado negro. E fica sujeito a implicações jurídicas, né, Total. gente? Então, acho que é esse o ponto, porque se quem estiver fora pode ser ali implicado judicialmente, né? Então, e acho a que multa com certeza. é isso. gigante. Teve já algumas empresas que foram multadas, e a né? empresa fica manchada, né? Sim. O próprio Facebook, Sim, né? o próprio Facebook. Sim, a Tempos reputação atrás. da empresa fica manchada, com certeza. E eu acho que é isso, a gente está avançando numa era muito de transparência. Eu estou notificando o usuário do que está acontecendo. E eu estou trazendo a recompensa dele, no caso da personalização, do porquê. Então, não é uma coisa, estou dando meus dados e não vejo isso. Não, você está tendo uma troca, né, de volta. Antigamente, era um mundo sem lei, a publicidade, um pouco assim. Sim. Então, a gente não Era sabe... muito novo, né? assim, relatórios não existiam como existe hoje. Para onde vai minha campanha, não sabia direito. O diretor de mídia só via que a campanha dele existia se tivesse o outdoor lá implantado na frente da casa dele. Sim. Exatamente. Então, assim, era um universo meio nebuloso. E hoje eu acho que a lei veio para ajudar, porque é um pouco disso, assim. Existe uma certa preocupação também de fazer com que o usuário se sinta tranquilo com o fornecimento de dados. Porque imagina, se eu não me sentir tranquila em fornecer meus dados, eu não vou fornecer. Exato. E aí, se eu não me sinto tranquila, eu começo a passar para a Cris. Olha, não faz mais isso não, que isso não é legal. Sim, vai contaminando, vai virando... É tudo uma questão de educação do mercado, eu acho. Eu acho que o nosso papel é justamente esse, né? Passar que não é algo ilegal, a gente está fazendo dentro da normalidade, né? Então, tudo é feito com consentimento do usuário e para um fim específico. Né, que são coisas que são previstas na lei. Então, que você faça de forma responsável, né, que você tenha ali toda a proteção para manipular esse dado, que o usuário tenha o consentimento do usuário para poder usar aquilo e que você tenha um fim específico para poder utilizar. E tudo isso sempre é dito, né, nesses sites e tudo mais. Então, quando a lei foi implementada, foi obrigatório colocar... Nessa época, eu trabalhava mais com publisher, do lado de publisher, não do lado de mídia. Ai, que legal. E todos os sites precisavam ter essa tarja, senão a gente não poderia mandar a campanha para lá. A campanha era bloqueada. Desculpa, eu tenho uma impressão que a mudança para o iOS 14 também foi um turning point, assim, né? Que veio junto com aquela questão do Meta, lá do Mark, que foi na justiça falar e tudo. Até quando, enfim, teve essa virada... No Meta, eu operava muito campanha também. No Meta, eu vi uma mudança ali, até foi um ajuste até de achar novos clusters, porque mudou tudo. Muita gente foi, não vou aceitar, ser impactado lá no iOS 14. Então, até hoje isso existe, claro. Eu acho que eu percebo que depois disso... Até quero ouvir de vocês, assim, desculpa, estou tomando a sua prerrogativa de entrevistador. Vai legal. Você tá até falando um negócio que eu lembrei que viralizou o Mark no Senado americano, que os caras não entendiam nada. E eles falavam umas coisas... Ele falou, não, mas os dados não tá comigo, os dados, né? Exato, eu lembro disso. E nesse viés, eu lembro muito, assim, que eu percebi que depois disso começou a precisar realmente de empresas como vocês, porque existia um bloqueio maior de comportamentos de audiência, e aí eu acho que as empresas precisaram realmente ter esse cuidado maior de como é que eu vou clusterizar, como é que eu vou entender o meu cliente. Eu acho que... Você sente também isso na prática? Isso foi vivenciado por vocês? Eu sinto que... Bom, eu trabalho com programática já faz um tempinho, mas dentro de uma empresa que a base é programática, né? A base é dados, basicamente. Foi mais com a Retarget mesmo. E eu vejo que do tempo que eu entrei, até nos eventos, o dia a dia com o cliente, você vê, acho que até um pedido, tipo, me ajuda. Porque existe alguns tetos que a gente chega, né, na ativação de mídia, até no entendimento do usuário. E eu acho que se você não tiver, principalmente, né, no nosso caso, uma plataforma de gestão de dados, você fica cego com o seu cliente. Você vai muito no achismo. E aí você acaba... trazendo muito daqueles estereótipos. Então, a minha marca de cerveja, ela é só para homem que assiste futebol. Sim. Porque a marca de fralda, quem vai ser a decisora de compra sempre vai ser a mãe
que não trabalha, que é dona de casa. Então, a gente quebra muito esses estereótipos, justamente com... É isso que eu até brinco com alguns clientes. A riqueza tá na mão de vocês. É óbvio que existe uma tecnologia para ajudar, mas se vocês não se sentirem seguros de compartilhar esses dados, eu brinco que até quando a gente tá com aquela pecinha do dominó, né, que você morre com ela no jogo, tipo, é basicamente isso. Você vai morrer a estratégia da sua marca com ela ali na sua mão o tempo inteiro. Sim. Sim, sim. E acontece bastante. Tá melhorando, eu acho, né? Conforme o tempo vai passando. Mas ainda acontece das marcas terem um receio, assim, não, mas como assim? Eu vou subir a minha base de dados na sua plataforma? Você vai Só compartilhar com outra marca. Como assim? Você vai compartilhar com outra marca, com um concorrente? Não, gente, é impossível, não tem como fazer isso, né? E legal, a gente não pode fazer isso de forma Mais alguma. do que legal, nem tecnicamente na Não plataforma dá, a gente impossível. consegue de uma conta para outra passar os dados. Imagina, vou jogar, né, o ambiente aqui de dados de uma marca para marca concorrente. Impossível. Mas eu acho que toda essa questão do Google, desligar os cookies de third party, tudo isso, né, óbvio, desliga, não desliga, fica nessa questão, todo ano tem essa conversa, e eu acho que todo ano chegam mais marcas, nossa, mas espera aí, agora eu preciso olhar para minha base. Agora eu preciso olhar para minha base, entendeu? Porque eu não vou ter mais os cookies ali para me ajudar a fazer essa segmentação. E agora, o que eu faço? Sim. Então, assim, não usamos cookies, só cookies, né? Para fazer a segmentação. Existem empresas que a gente chama de future proof, né? Que são empresas que já estão condicionadas a usar uma tecnologia que não dependam 100% do cookie. Então, existe tecnologia. É só uma questão de, né? Acho que abrir um pouco a mente, de entender que estamos em outra momento, época, né? outro momento. Até porque cookie é tão antigo, é uma coisa tão Muito, antiga e tão gente, simplória. muito. Tipo, eu acho que é um Exato, códigozinho uma tecnologia simples muito demais. simples, Você pode sim. apagar todo dia no seu computador, se você não quiser. Você limpa ali Exato, no seu computador e acabou. Exato, Exatamente. Vira e mexe, às vezes no computador tá meio travado e fala, acho que eu preciso limpar meu cache, meus cookies. 500 megas de cookie lá. É isso, você joga tudo no lixo, entendeu? Então, assim, você vai usar uma tecnologia assim, que é tão simples, para fazer uma segmentação, sabe? Às vezes de um investimento que tá comprometido, que você precisa atingir aquele público, e você vai usar cookies. Mas eu tô falando isso, não é só a má marqueteira, viu? Mas como a gente tem uma solução cookies, então você pode apagar os seus cookies. Isso aí, Que a tá gente certo. vai continuar A captando gente seus dados. continua. O jabá, Por o isso, jabá. Tô falando Sim, tranquilo. e quando for desligado, a gente continua trabalhando normalmente, Exato. assim, Sim. porque, de fato, a empresa já surgiu com essa tecnologia. Exato. Já pensando que um dia isso acabar, e realmente vai terminar. Não sabemos exatamente quando, e óbvio que não vai ser do dia pra noite também, né? E não tá sendo, esse papo já tem 5 anos, 4 Nossa. anos. Muito tempo. Postergou de novo. Exato. Postergou de novo. Exato. De verdade, não acho que vai ser 4. Esse ano, eu Acho que o também Google acho que tá não. dando uma chance para as empresas realmente se adaptarem a esse novo Você universo. acha que é isso, Cristiano? Eu acho que ele tá um pouco perdido também, sabia? É que assim, se as marcas não começarem realmente a entender como trabalhar os dados sem cookies, opinião minha particular, tá? Mata também um pouco do negócio do próprio Google. Exato. Mata. Pra ele não é Então, interessante. Não é, Não. Então não eu é, de preciso- forma alguma. Eu quero fazer isso, mas o mercado não tá andando como eu queria. Então, deixa eu postergar um pouquinho mais. E realmente não está. O que a gente vê, realmente não está. Não Assim, está. como a gente vê uma melhora, obviamente, né? A gente vê mais gente falando isso, então, assim, alguns tabus que vão, né? Que a gente vai quebrando e tudo mais. Mas, assim, muita marca grande que você fica, nossa, mas como assim? Você não trabalha a sua base first party ainda? Mas Tem, eu acho deve que ter muita o coisa. mais interessante é que eu percebo, pelo menos as marcas agora, elas abrem um pouco mais o canal para ouvir. Sim. Tá, eu não trabalho, não sinto segurança, não confio. Mas o que você pode fazer Mas por me mim? fala aí, como é que é? Sim, tô Sim. curiosa, Então, quero saber sim, mais. eu acho que é sim. muito isso. Mais do que vender, a gente tem um papel fundamental no mercado, é de educar. Exatamente. Sim. Então, muitas vezes a gente vai para uma mesa de reunião e tudo, e a gente mais educa do que realmente vende. Nossa, sim. E acho que isso é gente também, né, a maior riqueza que a gente tem no mercado. Eu acho que a Display é um parceiro que faz isso muito bem, inclusive. Sim. Eu sempre vejo vocês na mídia e tudo mais, e eu acho É que uma é isso. escola. Tem isso, educação, a gente- display A educação. gente tem um braço, né, que é a Display Sim. Educação, e Sim. que aí vai ter um curso novo também de mídia programática. Quem quiser, fica ligado Fica a aí, dica, fica olha Olha aí, esperto. fica a dica. Vai ter um curso novo de mídia programática, mais atualizado, na verdade. Legal. E falando um pouquinho sobre segmentação, né? Eu lembro que quando eu comecei com a mídia programática, eu pensei assim, segmentação. O que você pensa, né? AB, ABC, ou D, público 20, a idade, o gênero. Cara, existe
infinidade de segmentação que muitos profissionais de marketing, de agência, nem imaginam, né? Por exemplo, eu acho que eu vi em algum lugar, depois, se não der para fazer isso, a gente corta isso, mas cartão de crédito, para pegar quem usa qual bandeira, quanto que mais ou menos tem de crédito. São dados declarados. São dados declarados, né? Sim, a gente consegue chegar né, em algum renda declarada e quem é usuário heavy user de cartão de crédito. Então, isso é possível. Se a maioria das fazer. compras online são feitas de cartão de crédito. Isso é possível, é super possível. Porque geralmente assim, a gente explica, pelo menos eu, Ti, não sei você, falou, a mídia programática é como se fosse assim, imagina a TV, um tiro de canhão. A mídia programática é meio que um tiro de sniper, né? Ela é muito mais precisa. Só que, assim, às vezes eu acho que as pessoas, e até eu também, não têm noção das infinitas possibilidades de segmentação que é possível. Se vocês puderem comentar alguns desses tipos de segmentação. Eu amei esse desse ponto, porque eu acho que muita gente ainda trata como uma mídia até massiva, a mídia programática. Porque você bota lá, homens e mulheres. Brasil 18+. Pronto. Gente, não funciona eu recebo tanto mais. briefing assim até hoje, gente. Tipo assim, de mídias, de pessoas que estão assim, sério. A gente tem que estudar o cliente. E vocês trazem muito isso. Esse papel de vocês é muito importante. Claro que você pode fazer pesquisas internas, tem diversas formas de fazer uma persona, né? Mas eu acho que o trabalho de vocês é muito importante pra gente. Porque realmente você vai além do que a pessoa é. É o que ela consome. Do óbvio. É isso. Exato. Exatamente. Mas até o óbvio não está sendo muito bem feito. Então, façam o dever de casa de vocês com o óbvio bem feito, por favor. Eu, como CS, trago esse puxão de orelha. E até foi maravilhoso essa comparação que você fez, né? Do tiro de canhão ou do tiro de sniper. Porque se você não fizer corretamente a programática, ela não é um tiro de sniper. Ela só é um tiro de sniper se você usa ela de forma assertiva e principalmente baseada em dados. Sim. Porque senão ela vira uma mídia tradicional de forma automática. Sim. Exato. Automatizada ali dentro da nossa sopinha de letrinhas ali. Então, eu também recebo vários briefings de, preciso compradores de sapato. Aí eu falo, tá, mas... Não, é mar aberto. Eu só quero impactar mulheres. Não, mas espera aí. Mar aberto é ótimo. Mar aberto é o que a gente mais ouve. Aí eu sempre gosto até de usar esse exemplo, mas calma, sua loja de sapato, ela vende que tipo de sapato? Sapato de festas. Eu falo, então não é qualquer mulher. Porque eu, Tamiri, sou mulher e eu não gosto de sapato de festa. Para mim, uma rasteirinha, um tênis é o melhor pedido. Então, você precisa ir além, você precisa entender. E é o que eu sempre falo também. A gente está avançando num cenário que não basta também só os dados, né? Os dados, eles vão trazer as informações, mas se você não trabalhar a sua mídia, a sua comunicação, o seu anúncio de forma personalizada, baseada nos dados, não vai valer nada. Porque eu e a Cris, a gente pode ter os mesmos interesses, né? A gente tem uma idade semelhante, somos mulheres, trabalhamos no mesmo mercado, mas os gatilhos, talvez, para ela fazer o display educação, vai ser diferente do meu gatilho. Então, isso precisa ser trabalhado dentro da comunicação do anúncio também. Então, a gente já está num patamar que, se para muitos ainda isso é nebuloso, cara, vamos matar isso para ontem para a gente resolver. Sim. E quais tipos de segmentação que vocês acham assim, nossa, isso o mercado não sabe que é possível fazer? Tem alguma para citar? A gente tem um parceiro que a gente consegue trabalhar os aplicativos como forma de segmentação. Então, por exemplo, até do cartão de crédito. É um super usuário de cartão de crédito, mas eu estou lançando aqui, sei lá, uma nova bandeira de cartão de crédito. Então, vamos ver quem tem aplicativo Master, quem tem aplicativo Visa, e eu vou negativar essa galera aqui pelos aplicativos. Ou a gente já fez vários, né? Aplicativos de viagem. Então, todo mundo que tem instalado Decolar, Airbnb, esse tipo de coisa, e a gente transforma isso em segmentação. A gente impacta os devices que têm determinados aplicativos instalados, por exemplo. Então, você vai além. Então, você está falando de, né, no âmbito de finanças. Então, eu vou ver quem é, talvez, usuário de tal banco que tem baixado. Porque para que você vai ter se você não é? Não faz sentido. Então, a gente começa, né, a trabalhar num outro âmbito de aplicativo. Vai ser bem legal. Geralmente, funciona muito bem. Eu gosto muito de alguns que a gente tem junto com a própria Canta, que são pais. Acabei de fazer um plano recente também, hoje de manhã. Pais com filhos em idade pré-escolar. Eu pagaria tudo pela minha saúde.
Saúde, para mim, é primordial. Então, trazer essas pesquisas offline para dentro do digital, a gente não somente tem a visão de que o cara tem interesse, como ele é super engajado com aquilo. Sim. Com aquela determinada categoria ali, né? E tem de tudo, assim. Eu fiz recentemente para uma marca de CPG que precisava falar com pessoas que trabalhavam fora de casa. Porque era uma campanha mais voltada para restaurantes, então eram pessoas que não comiam em casa. E existe esse tipo de audiência, né? Então, Nossa. pessoas que trabalham fora de casa, que passam por determinados pontos. Então, a gente está falando com pessoas que almoçam fora, por exemplo, que Isso. jantam fora, talvez. Eu vi uma Então- recente que era de quem visitou tal aeroportos específicos ou concessionárias de carros. Sim. Isso é muito legal, você pode fazer, tipo, se a pessoa viaja muito, se ela tá buscando um carro X, você pode fazer até pela retarget, você vê, tipo, tem interesse em Mercedes, você pode pegar esse interesse e sim. fazer então é luxo, eu faço uma correlação com o meu produto, que tem, agora você falou ali, Sim. com luxo, eu posso botar ali, então é muito legal. A gente tem uma feature também que é de geolocalização, que é a GeoTool. Então, a gente consegue, através de latitude e longitude, mapear as pessoas que passaram por aquele determinado raio. E você pode ainda determinar que passaram nesse raio de 20 a 1 hora. Tipo, 20 minutos a 1 hora. Dos últimos 2 meses, do último 1 ano. Então, você consegue. Eu até brinco, porque às vezes a gente quer fazer uma GeoTool ali, uma geolocalização, né, uma segmentação. Todo mundo que passou no raio ali da concessionária. Mas aí, a galera que trabalha na concessionária, como é que você exclui esse pessoal? Exato. Então, você coloca um período ali, né? Tipo, sei lá, Ou quem passou muito rápido, né? Que também não teria não nada tem- a ver. então, você coloca um sim. período, sei lá, de 30 minutos a 1 hora, 2 horas, sei lá, o tempo de entrar, ver o carro, fazer uma negociação, alguma coisa. E você exclui a galera que trabalha ali, né? Então, isso também acho que é muito legal. E a gente vem cada vez mais tendo mais planos, Sim. né? De localização. Sim. Cara, tanto segmento se beneficiaria disso, né? Que às vezes não sabe. Tipo assim, eu penso em pets, assim, que é quem tem Tem muita cachorro. coisa de pets, é bem legal. Sim, sim. Cara, as clínicas veterinárias dos bairros unindo geolocalização com comportamento de... Porque, quem tem pet... Olha, geralmente procura alguma coisa, tá com alguma coisa. E o mercado pet está crescendo muito, né? Nossa. Muito. Assim, e a gente consegue ver na DMP, por exemplo, coisas muito específicas. Então, não é só interessado em pet. É interessado em comida para gato. É interessado em acessórios específicos para cachorro, entendeu? Então, assim, são coisas bem específicas. E isso, inclusive, ajuda a gente a ter uma linha criativa diferente, por exemplo. Perfeito. Então, eu vou impactar quem gosta mais de gato com um anúncio de gato. Seria o meu caso, por exemplo, entendeu? Sim, Então, se vê sim. alguma coisa de cachorro, não tem um E cachorro. até um eu não vou clicar. entendimento, né? Sei lá, Entendeu? será que quem tem, quem tem pets que são cachorros, que são gatos, né? Não sei o quê, tem o mesmo comportamento? Eu tenho cachorro, a Cris tem gato. Será que o meu comportamento e o meu hábito pro meu cachorro É a mesma o frequência, mesmo, talvez, de mesmo compra. gatilho, alguma exato. coisa do que da Cris tem Exato. gato? Então, isso também é interessante, porque a gente Sim. acaba tendo um entendimento daquele dado que já é um entendimento do comportamento do É usuário. a personalização. Eu acho que a gente sempre acaba falando sobre personalização. Então, a gente vai falar de personalização de anúncio, de call to action, de criativo, de ambiente, né? Então, assim, eu vou ser impactado no momento, no horário que eu tô mais propensa a clicar ou assistir ao vídeo, né, inteiro. Então, assim, existe toda uma personalização. E é isso que a gente faz, através de dados, não é achismo. Eu acho que meu consumidor é tal. Não, a gente não vai trabalhar com achismo, a gente vai trabalhar com a base que a gente está vendo. E é usar o dado de uma forma sistêmica, de uma forma holística. Tipo, não adianta eu ter o dado ali e fazer um criativo que não é eficaz Não para tem aquilo. nada a ver, exatamente. Ou ter Sim. realmente um site que não vai responder ao que ele está ofertando. Então tem que ser olhado todo, o dado tem que ser usado no todo. A gente viu recentemente, a gente estava trabalhando num pitch, e o site da marca era justamente, você clicava no anúncio, de um anúncio X, né? De um produto lá de tal coisa. Você entrava no site, depois do seu clique, a página vinha não só aquele produto que você viu, mas outros produtos. E aí você ainda clicava, ia para uma outra página. Eram uns 4 cliques Muito até quebrada a chegar no... jornada. Então, porque assim, se eu me interessei por aquele produto, por que você não me mostra ele em destaque? E aí, do ladinho, você até pode me mostrar outros, porque, né, eu posso me interessar por uma coisa, mas, né, se me mostrar uma oferta, talvez, que complemente o que eu tô comprando, eu também vou comprar. Mas, assim, eu cliquei interessada nisso. A primeira coisa que eu preciso ver no site é o que me interessou. Exato. Senão eu vou entrar, acho que eu errei, acho que não era aqui, acho que eu aí cliquei já errado. quebra toda a experiência, entendeu? A gente tem tantas variáveis Nuances. assim, eu falo, cara,
que adianta a gente ter os dados corretos, a gente ter a melhor trading desk, que é a Display, né, by the way, né, a melhor DMP, a Retargeting. E aí tem um anúncio todo com falhas, assim, não dá para ler, ou um texto, um anúncio que é de rápida absorção, você tem um texto muito grande, aí você clica no anúncio, aí você vai para um site que demora para carregar, que não é responsivo. Então, assim, eu falo, gente, eu fiz até um texto esses dias no LinkedIn, que eu falei assim, nem pense em mídia programática se você não tem um site decente. Sim. Sim. Com certeza. Porque, cara... É o básico, né? Não É só o básico. programática, viu? Vou usar nossa head de marketing aqui, porque eu sei que ela estava nessa discussão com o pessoal. Hoje, o pessoal ainda não entendeu que o digital não é um Ctrl-C, Ctrl-V de tudo que você faz. Então, não adianta você pegar um anúncio que você faz na revista, que você faz No TV, no off, e somente replicar para dentro do digital. Exato. Inclusive, entre plataformas. Não adianta eu pegar o mesmo criativo que eu estou atuando em Meta e querer atuar em TikTok, em querer atuar em programática, em querer atuar num deal direto com um publisher específico. Então, assim, você precisa entender que cada espaçozinho publicitário, ele tem Um comportamento, comportamento diferente da rede ali. Então, não é só Ctrl-C, Ctrl-V. Acho que esse é o grande desafio dos marqueteiros de hoje. Sim, com certeza. Sim, é o mesmo vídeo que você usa no lugar. E aí sempre vem aquela questão de resultados. Não, mas espera aí, mas meu VTR num plataforma X foi tanto. Por que a mídia programática... Mas calma, você não está comparando coisa com coisa. Você precisa ter um histórico de cada plataforma, porque aí sim, tudo bem. Então, foi ruim comparado com a mesma plataforma. Não adianta você pegar um vídeo que você usa no TikTok, aplicar em programática e achar que você vai ter o mesmo CTR, o mesmo VTR. Não vai ser, são comportamentos diferentes, são plataformas diferentes. As pessoas se comportam de formas diferentes, entendeu? Então, né, precisa ter essa nuance. Cada plataforma tem a sua linguagem. Exato, não adianta você fazer um display, aplicar para tudo e achar que vai funcionar. Isso é muito comum, infelizmente muito comum. Exato. Eu entendo que, assim, as empresas, as agências, enfim, tem o desafio do orçamento, né? A gente sabe que a direção de arte está ali com a fila lotada, é que eu vejo isso muito no dia a dia. Sim. Mas se você, de antemão, já planeja tudo bonitinho, você não vai ter muito retrabalho, você não vai ter muito... o que, enfim, ajustar. Então, tem que ser estudado e pensado com muito cuidado antes. Sim. Então, usem a gente aqui, é display, retarget, vamos pensar junto, trabalhar junto. Mas é isso, né? Eu vejo que tem, talvez, muitas agências grandes aí que elas não estão acostumadas com os formatos de programática. Sim, é assim, quer usar, porque, nossa, falaram que agora tem que usar mídia programática. Aí coloca, mas assim, não tem a menor noção. Não tem a menor... de fazer um CTA interessante. Exato. Sabe? De saber como que vai se comportar aquilo na tela. Né? Então, eu vejo que tem muito criativa, a área de criação, né? Muito diretor de arte, aí, assistente de arte, que quando chega na programática, ele trava. Trava mesmo. Tanto é que a gente criou um braço, né? Tem uns pacotes, né? Display, fazendo meu jabá, que a gente tem um designer interno. Porque, cara, era cada criativo vindo, chegando... que não dava. E aí, depois que acontece, a mídia programática aqui não funciona. Não funciona. Entende? Sim. E não é, assim, às vezes troca a peça, faz um teste AB. Sim. Né? Sim. Acho que é tão... E ter tempo também, dá tempo ao tempo. Dá tempo ao tempo. Porque, assim, isso é uma coisa que acontece muito. Eu tenho um flight de 2 dias. Eu quero um CPM baixíssimo e um VTR 100%. Entendeu? Então, peraí, calma. A gente tem algum histórico? Não temos nenhum histórico. Primeira vez. Então, peraí. A gente precisa de um tempo, né? Existe toda uma inteligência artificial, um aprendizado de máquina. Então, assim, tudo isso precisa de um tempo. Se alguém vender pra você, viu? Se alguém vender pra você um negócio falando, não, funciona em 2 dias, é mentira. É mentira. Não existe milagre. Não existe. Porque como é que funciona essa inteligência? É tentativa e erro. Quanto mais eu erro, quanto mais inteligente. É estatística. É estatística, é modelagem estatística. Exato, eu tô com uma campanha que, enfim, tô há 3 anos com ela quase, e é de calçados, e ela hoje, assim, voa. Mas no começo não foi assim. E precisa ter paciência. E eu acho que esse é o nosso papel, né? Como agência, como trading desk, como, enfim, parceiro de DMP, é explicar que, calma,
né? Assim, não deu certo na primeira semana, mas ela vai melhorar. A gente consegue ver os resultados do nosso lado, né? Do lado da agência e tudo mais, para ir ajustando. Então, vamos ajustar um criativo, vamos ajustar uma audiência, porque essa audiência aqui não performou legal o tanto que a gente esperava, então a gente ajusta. E o legal da mídia programática é poder fazer isso em tempo real. Você não precisa, né, esperar terminar a campanha para falar, nossa, não foi o que eu esperava. Então, assim, enquanto a campanha... Né? Essa é a graça. Você ajusta valor, quanto que você quer pagar. Então, assim, eu quero pagar mais, eu quero pagar menos. Estou disposto a pagar mais, estou disposto a pagar menos. Eu vou mudar meu criativo, eu vou mudar minha audiência, eu vou mudar minha segmentação. Então, esse é, né, o grande X da questão de usar a mídia programática, né? Deixar correr. E aí, no final de um mês, eu vi que foi péssimo, assim. Não era nada que eu estava esperando. E eu acho também que qualquer estratégia de mídia, não só digital, offline também, acho que o digital ele tem um pouco mais de flexibilidade, de real time, né, que ajuda, mas tem que ser um trabalho construído a 4, 6, 8 mãos. Não depende só, eu criei aqui o meu anúncio, pronto, acabou, tô aí, a plataforma agora que se vire para entregar. Não, às vezes o seu anúncio não está bom e a gente precisa evoluir. Tá, chegamos num ponto de que o anúncio tá legal, a segmentação tá legal, mas a gente tá tendo muito bounce rate. Então, peraí. Então, o problema não é da estratégia ida ao site. Talvez a gente precisa rever o que está acontecendo no site. Então, a gente precisa rever outras coisas. Então, acho que é uma construção de que as marcas têm que confiar muito nas agências, que, por sua vez, têm que confiar muito nos seus parceiros de estratégia de trending desk, de soluções de dados e tudo mais. Então, acho que é muito esse trabalho conjunto. Eu acho que isso entra muito em se despir do erro, né? Eu acho que o ego, às vezes, entra muito ali, na minha linha criativa que eu pensei, naquilo que eu planejei. Porque tava mas errado. Não, você tem que ter uma visão, ser humilde, né? Você tem que ter a visão de, não tá dando certo, vamos mudar. E fazer ajuste o tempo todo. Estamos aqui para ajudar, não para criticar o trabalho de vocês. Sim, E assim, menos achismo, né? Menos achismo e mais dado. Com a minha equipe lá na Display, às vezes o time fala, não, porque é isso. Eu falei, tá, me traz dados. Né? Então, assim, porque a landing page do e-book, não sei de qual data, tem que mudar isso, assim, baseado em quê? Né? Então, é isso, gente. Eu acho que tomadas de decisões hoje, baseada no achismo, acho muito complicado. Sim. Né? E a gente tem a tendência de fazer isso, né? Tem. A gente tem que se policiar. Né? Você fala assim, peraí, eu consigo mensurar isso. Né? A gente está colocando um Hotjar no site hoje, já deveria ter feito isso, mas a gente está colocando agora para realmente ver e basear o retrofit do site baseado em dados, né? Será que ninguém está clicando naquele botão? Por quê? Porque o botão está escondido? Porque o botão está mal posicionado. Mal posicionado, né? E aí começa a fazer testes e eu acho que é isso. Eu acho que cada vez mais o profissional de marketing tem que ser data-driven. Né? Ele tem que ter essa visão de data-driven. Total. Né? Esse é um desafio e eu acho que isso vai muito nesse ponto, da gente deixar o nosso ego, deixar o que a gente, do bate-bola de bar, do que a gente troca no mercado. Claro que é importante, a gente é um ser humano e a gente vai envezar muito, que o empirismo vem muito disso. Mas a gente também tem dado e, obviamente, vocês ali com a tecnologia ajudam muito a gente. E eu estava até olhando hoje, um case que a gente teve anteriormente era de uma marca de colchão. E aí a gente estava assim, estava pensando em diversas segmentações e não pensou, sei lá, tipo, no óbvio que, sei lá, que é mudança ou viagem. A gente não pensou nisso, sabe? Tipo, a gente começou, sei lá, por que não bota um criativo ali com uma imagem de uma viagem, algo remetendo aquilo, atrelado a esse contexto, e, sabe, foi dando certo. Então, acho que é pensar nisso. Porque o dado traz isso, a gente sai do achismo, do empirismo e começa a viver ali realmente o que é trazido pra gente, de fato. Então, legal. Então é isso, né? Não adianta ter não ter a melhor estratégia de mídia programática, a melhor clusterização de dados, né? Se você não tem um anúncio que seja coerente, que tenha um CTA visível, que tenha uma mensagem de absorção rápida, né? Então, se é vídeo, se é estático, qual que é o melhor formato. E eu vejo que tem muita agência que não está preparada para as infinitas possibilidades de formatos quando a gente fala de programática. Cara, programática tem quantos formatos? Só IAB, uns 30. Nossa, e muito. Assim, a gente fala que os melhores são uns 10, 8, mas... Sim. Enfim, são os mais usados, né? Mas tem um monte de formato de IAB, formato de alto impacto, né?
Então, assim, são muitas peças, né? Se você não tem um time de criação preparado para isso, fica muito difícil. Sim. Né? E o teste também, né? Vale a pena testar. Sim. Então, Fazer teste testei, AB. putz, não deu certo, então vou testar outro formato, vai melhor com vídeo, dependendo da mensagem, às vezes é melhor vídeo, às vezes é melhor display, né? Dependendo ali do KPI que você precisa na sua Sim. campanha, então E tem uns que são mobile, mais mobile, desktop ou híbrido. tem que Isso pensar é na muito experiência, importante, exatamente, exato. com E, tipo, certeza. É até na questão de conhecimento do cliente. Porque se ele está mais no desktop, eu vou fazer uma comunicação diferenciada para o mobile. desktop. Exatamente. Mais mobile, boto diferente. Eu complemento. Já que mobile dá muito mais volume, eu vejo isso no dia a dia. Tem muito mais impressão, clique do que no desktop. Então, eu vou pensar nisso para fazer um criativo X, mas o desktop eu faço com mais texto, mais interação, mais... Porque você tem uma tela maior, É. né? Então, você vai mostrar, às vezes, um vídeo numa telinha pequenininha, e aí quer que a pessoa assista 100%. Não, é tão, assim, grave isso. Não é grave, mas, assim, a gente já teve muitos problemas com criativo ruim, que não performou a campanha, né? E a culpa é da display, né? A culpa é Sempre. da Do base. formato, audiência, que não, não A mídia funciona. programática não A mídia funciona, né? programática. Então, pensando nisso, para a gente evitar esse tipo de problema, a gente decidiu contratar um designer, né? Isso, se a pessoa fechar o plano anual com a display, contratar um design específico só para desdobramento de peça, né? Então, o KV vem do cliente Muito legal. e a gente desdobra da melhor forma, conforme os formatos e conforme qual é a plataforma, né? Se é alto Device. impacto, se é device, se é display, se é vídeo. Então, assim, acho que isso vai ser bom para todo mundo. Vai ser bom para o cliente, vai ser bom para a DMP, que vai falar, caraca, olha que segmentação boa que vocês entregaram, né? Com E vai certeza. ser para nós que soubemos operar muito bem aquela campanha, né? Mas é isso. Para a gente finalizar um pouquinho aqui, gente, queria perguntar o seguinte para vocês. Quais próximos passos da mídia programática, hein? O que vocês acham, assim, do fundo do coração? O que vocês acham que é a inteligência? Eu fico pensando assim, inteligência artificial, cara, será que vai ser um hype do momento? Eu acho que já é. Já é. Não, e quando eu falo um hype Que vai e acaba. e vai flopar, Entendi. porque já teve isso, né? Como que era aquela... Eu lembro que teve uma época que teve aquelas pessoas que aparecem, assim, que você está em outro lugar. Gameverse? O Multiverso. Multiverso. Teve a questão do multiverso. Porque agora é tudo multiverso. Multiverso já ninguém mais fala do Foi 2 multiverso. anos que durou, né? 2 anos Foi e... Foi rápido muito esse, rápido. né? Foi Foi rápido. Eu acho que, sei lá, minha opinião, né? Eu acho que quando lança algo tem um hype no momento, tem o pico, claro. Sei lá, tipo, eu vou pegar, eu amava Pokémon GO. 2016 foi o auge. Tem gente que joga até hoje. Você caçou? Muito. Ixi, eu sou level 40 lá. Eu joguei até 2020, mas enfim. É que veio a pandemia também, Exato. né? Aí deu uma Atrapalhou atrapalhada pra muito. caçar, assim. Você ia caçar em casa, né? Então atrapalhou total. Mas o ponto é, tipo, teve o pico, caiu muito, e depois foi estabilizando, assim, se você olha o histórico do jogo, né? Que utiliza a câmera, a realidade aumentada, enfim. Sim. Existe o hype, claro. A gente está num hype, talvez, de discussão, de momento. E com o passar do tempo, os devices vão tendo ali a aplicabilidade daquela tecnologia. E também as pessoas vão começando a entender como utilizar. Eu, particularmente, estou cada vez mais usando mais o Gemini, o ChatGPT. Não só para texto, mas também para entendimento. Esses dias eu fiz um texto, um script, eu falei, velho, eu não fiz PPT, mas eu falei que eu ia falar com o time e fazer um workshopzinho interno. Eu falei, botei lá numa plataforma de IA, gerou um PPTzinho bonitinho, claro que tinha imagens nada a ver com o que eu queria, mas aí eu fui editando. Acho que eu sei qual que é a gama. A gama? Não, foi outra, não Não, vou foi lembrar outra? o nome, não vou Aí fazer eu fazendo jabá, não jabá, recebeu nada. Aí... E aí, tipo, foi super útil, assim, depois só editei, em 5 minutos eu fiz a animal, parada. né? Então, eu não acho que vai ser passagem, eu acho que as pessoas estão se educando e aprendendo a como utilizar, mas em termos de programática, a gente já utiliza no dia a dia, as ferramentas são de inteligência artificial, no seu entendimento, mas como usar como auxiliar, a gente vai aprendendo no dia a dia como fazer, essa é a minha opinião. Sim, eu acho que vai virando parte da rotina,
né? Então, assim, inteligência artificial, aí todo mundo começa a falar, então, mas assim, está já no nosso dia a dia para muita coisa, né? Então, assim, já estava na mídia programática, mas agora tá falando um pouco mais, porque talvez esteja mais perto da gente. Então, com o ChatGPT, por exemplo, então você pode ali... Eu nunca usava, gente, a partir do momento que eu comecei a usar a primeira vez, o caminho sem volta. Sempre aberta, tá sempre aberta no meu navegador. Facilita a vida. É ótimo, entendeu? Para pesquisar uma coisa rápida ali, então, assim, é ótimo. Você usa bastante também. Vai mandar e-mail até, né? Não, a gente criou uma persona para um pitch com inteligência artificial. Olha que Coloquei legal. lá, preciso de uma mulher com características brasileiras e tal, e criei lá a imagenzinha. A gente, nossa, a maioria dos nossos pitches agora a gente usa essa imagem. Sim. Mas eu sou heavy user de ChatGPT, adoro. E eu acho que a questão é isso, já estava um pouco mais inserido no nosso dia a dia, essa questão da inteligência artificial, né, de trabalhar, né, alguma forma de automatização para segmentações, para entrega de mídia e tudo mais. Diferente do multiverso, eu acho que ele entrou no momento em que o mercado talvez não estivesse tão preparado. E era algo que ia muito fora da caixinha ali. Eu concordo contigo que não vai ser um hype. Eu, inclusive, achava que TikTok, por exemplo, seria um hype. Exatamente. E eles se sobressaíram super, assim, de entender Teve outros, né? Teve uns que foram bem hype, né? Do tipo, lembra um que era... Snapchat. Foi também Mas é isso, Teve acho que é outro de comunidade Teve também, também, na eu época tô da tentando pandemia, lembrando. que Eu tô tentando lembrar desse. Na verdade, eu até entrei, saí Era de uma som, semana. não era? Era de música. Isso. Era Alguma coisa assim, não sei. Mas é isso, assim, vem como um hype e como se sustenta esse hype? Eu acho que é realmente você entender o que o mercado necessita. Cara, talvez o mercado necessite de tudo isso agora. Então, eu vou trazer isso aqui pro mercado e eu vou rentabilizar e aprimorar cada vez mais isso. E se reinventar, né? Exatamente. Porque o TikTok mesmo, hoje é um baita buscador. É um bata player Era só também. 2020, quando o auge da pandemia era dancinha e, sei lá, bobeira. Hoje em dia eles você se posicionaram de uma outra forma, né? Perfeito. Então, assim, eles não são conteúdo. plataforma, né, de vídeo, é uma plataforma de busca. Então, existem dados, Educação. né, que as pessoas pesquisam mais. Gente, eu pesquiso muita coisa no TikTok. Aí eu vou Sim. comprar uma Também. coisa, Oh, eu jogo no TikTok, entendeu? Então, assim, virou uma ferramenta de busca. E eu acho que eles se posicionaram muito bem nisso. E ao longo dos anos foram fazendo isso muito bem. Pra isso, pra não morrer, com dancinha da pandemia, porque as pessoas não tinham o que fazer, E o próprio sabe? principal competidor do TikTok, né, que a gente acha que é o principal competidor, que é o Kawaii. E não que é. ele se especializou nas telenovelas. Sim. Tem as novelinhas ali Indianos. pra eles. É. Pra eles ali é o principal conteúdo deles. Então, assim, é você entender qual que é a sua fortaleza, né? A sua força ali de trabalhar com a comunidade, trabalhar com os usuários, com os consumidores. E sustentar ali e é isso, não deixar morrer. É se reinventar o tempo inteiro. Sim. E eu acho que a inteligência artificial, ela é a base de muita coisa que a gente trabalha hoje. Então, ela já se reinventa ano após ano, mês após mês, dia após dia. Então, eu acho que isso vai facilitar muito o que a gente já atua hoje no dia a dia e vai trazer ainda mais enriquecimento para a gente nas tecnologias que a gente vai aplicar ainda no futuro da programática ou até mesmo da mídia digital. sim. Eu penso assim, um dos próximos passos que já é um passo, na verdade, da mídia programática, são as CTVs, as Connect TVs, né? Hoje a gente já faz mídia programática, né? Te explica um pouquinho como que funciona as CTVs. Tem Pluto, né? Tem Samsung, Samsung, Eds, o espaço da Samsung. Tem algumas também de anime, não vou lembrar o nome. Sim. Você pode segmentar muito especificamente pelo conteúdo que passa ali. Ai, esqueci o nome dela, que até acessei esses dias de anime, bem legal. Então, acho que acessa muito público jovem também, no CTV. Tem um Mas monte. também gratuito no geral. E eu acho que está em expansão isso. E os formatos também são muito diversos. Tanto na programação também, como também até no rodapézinho ali da... Sim, o rodapézinho da tela, assim, quando você tá mudando lá para H1, H2, ou não sei o que, aparece um anúnciozinho lá do lado, né? Exato, a gente usa muito mais comumente nesse tipo de formato. Sim. Mas entra muito... Atualmente tem campanhas, né, esse ano especificamente, né, na Display, que são para intervalos ali da Pluto mesmo. Então é bem legal. A Pluto é campeã É a campeã. de boas interações fez assim, o pra maior gente. nome, né? Acho que é a maior marca do mercado, assim. Mas a gente também já atua já com CTV.
E além de DMP, a Retarget ela oferece uma plataforma unificada que vai não somente com toda a riqueza de dados, né, de gestão da DMP, mas também atua como uma DSP, a gente tem uma solução de DCO, então dentro da DSP a gente tem uma solução que também oferece todo o inventário de CTV, então a gente está plugado em várias Edge Exchanges para a gente poder oferecer o inventário e não somente trabalhar os dados contextuais, né, muito a partir da própria CTV, mas também trabalhar com os dados que a gente já oferece, então todos esses de Kantar, de Serasa, boa vez que a gente falou aqui, né, nessa uma horinha e pouco, a gente consegue aplicar para segmentação dentro da CTV. Das CTVs. Legal isso, eu acho que vai começar com tudo agora, Netflix também já, a gente consegue atender Netflix também, né? Sim. Então, eu acho que vai ser um passo importante agora. Globoplay. E eu vejo que as pessoas estão migrando muito para a TV, muita gente assiste o YouTube na TV. Uhum. Né? É um comportamento que vem mudando a cada vez. Eu estava vendo aquele podcast de Inteligência Limitada e ele falou que todo mundo que manda print para ele, como que ele chama o que faz o Inteligência Limitada? O Vilela, não é? Vilela. Ele falou assim, todo mundo que me manda o print que está assistindo não é do computador ou do celular, é da TV. Né? Então, eu acho que isso também é uma tendência aí para os próximos... quer dizer, agora Meses, já. né? São Meses, mudanças de comportamento, rápido, né? é rápido. Isso. Sim, É. sim. É que hoje virou a terceira tela, né? Tipo, a TV, sei lá, tipo, você fica com computador, desktop, tá com o celular na mão, cada um conteúdo, né? Eu acho que é um caminho, assim, que eu tenho observado. Eu acho que de próximos passos, digamos assim também, né? Voltando naquele ponto, eu acho que é isso. Hoje a gente fala muito dos dispositivos, né? Tablet, mobile, desktop. Futuro próximo, acho que a gente vai vir com CTV aí. Sim. Tipo, ela especificamente, não sei. Aí, nesse papo aqui, eu estou pensando nisso. Pode ser um próximo device pra gente entender e compreender dentro das estratégias. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos Sim, da mídia A programática. gente volta para falar de CTV. Gente, obrigada. Queria agradecer muito. A gente que Imagina. agradece. Foi uma delícia. Obrigada, Ti. Obrigado, Ju. E quem quiser saber mais, só seguir a gente nas redes sociais, www.edisplay.com.br e também aproveita e segue a Retargetly, Por favor. www.retargetly.com.br. Isso. Também nas redes sociais, a gente está no Instagram, no YouTube, TikTok. A gente está praticamente em todas as plataformas com muito conteúdo para vocês terem cada vez mais conhecimento sobre mídia programática e todo esse ecossistema que fica ao redor aí do tema mídia programática, tá bom? Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, Obrigada, gente. gente. Tchau.